Nós preparamos também uma reportagem especial para mostrar como é que é a preparação da equipe do SAMU que trabalha dentro do helicóptero aqui em Chapecó. Você quer ver? É só aqui no Tribuna. O voo pela vida. Quando os médicos e enfermeiros do SAMU estão a bordo da aeronave Saer-From, o objetivo é salvar alguma vítima, seja de um acidente ou de um crime grave. Para isso, tudo que os paramédicos precisam está dentro dessas mochilas. A gente está preparado para um atendimento que é configurado conforme a necessidade, né? Então a gente tem, por exemplo, algumas mochilas que são colocadas e essas mochilas elas vão em ocorrência primária junto com médico e enfermeiro e a gente tem aqui material para fazer aquele primeiro atendimento mesmo, a grande maioria das coisas que a gente precisa para aquele primeiro atendimento, independente se o paciente estiver na rodovia, preso em veículo, se estiver caído em cachoeira, estiver num local de difícil acesso, mesmo que a aeronave, por exemplo, não consiga pousar, né, a gente consegue descer em baixa altura, até mesmo de rapel, se for necessário, levando esse equipamento que normalmente é o suficiente para a gente fazer esse primeiro atendimento. O helicóptero se transforma em uma unidade de suporte avançado, como uma UTI, além de contar com alguns recursos a mais, como o sangue total, onde a vítima pode receber uma transfusão no local da ocorrência. Então o sangue fica armazenado aqui, quando dá ocorrência a gente tira, a gente sempre leva 2 bolsas, tá? Hoje a gente só tá com 2, mas fica armazenado geralmente 4 unidades ali na conservadora. Então a gente abre, coloca aqui dentro, tá? Ele tem o controle de temperatura que é verificado 4 vezes ao dia também, tá? Então assim a gente leva para a aeronave. E hoje em dia a gente sabe que é comprovado que o sangue salva vidas, né? Nem todos os pacientes podem ser levados no helicóptero. É geralmente avaliado se a vibração da aeronave não vai prejudicar o estado clínico e também se o tempo-resposta vai fazer diferença. Além disso, são 2 mochilas com centenas de medicamentos, até alguns que muitas unidades básicas de saúde não possuem. A gente consegue fazer aquele primeiro atendimento, né, o médico e o enfermeiro, que faria em qualquer unidade de suporte avançado. Então a gente pode entubar um paciente, botar em ventilação mecânica, medicar para dor, medicar para manter a vida, né? Medicar para medicações que são necessárias para um paciente crítico. Todas elas estão disponíveis nessas mochilas que a gente carrega nesse primeiro atendimento. Além disso, a gente tem uma outra mochila que fica no bagageiro da aeronave com outras medicações que aí sim são usadas em uma outra situação já num segundo momento, se necessário. Agora nós vamos fazer uma simulação da equipe do aeromédico saindo do local de uma ocorrência e levando esse paciente para o hospital. Quando isso acontece, o paciente vai deitado aqui no banco e a equipe vai de joelhos para conseguir fazer esse atendimento. Além do enfermeiro e do médico que vão então de joelhos aqui, ainda vai um outro tripulante de joelho também nessa parte aqui e ainda o piloto e o copiloto. Um trabalho que é bastante complexo para conseguir garantir que essa vida seja salva. Na atividade aeromédica, geralmente a gente tem um voo mais estabilizado. É um voo um pouco mais alto, a gente sai ou de um aeroporto para outro aeroporto ou para um hospital. É um voo que requer a aeronave mais estabilizada, porque tem equipamentos, enfermo a bordo. Então é um voo que a gente chama de um voo típico de executivo. A aeronave também conta com esse equipamento automático para reanimação, que pode fazer as compressões enquanto o médico e a enfermeira realizam outro tipo de procedimento no paciente. Até um ultrassom portátil está à disposição da equipe. Então eles são aparelhos portáteis, né, como esse aqui, que é um aparelho bastante pequeno, então a gente consegue levar na aeronave, por exemplo, descer com o paciente, né, até onde o paciente se encontra numa situação, e a gente consegue, com esse aparelho que é conectado no celular mesmo, a gente consegue verificar uma série de coisas, como, por exemplo, se tem uma hemorragia dentro do abdômen, por exemplo, se a gente tem algumas situações de hemorragia dentro do pulmão, se a gente tem um edema dentro do pulmão, uma série de outros procedimentos que a gente consegue avaliar, que hoje nos orientam bastante para a nossa tomada de decisão, né? Um trabalho essencial e que não pode parar. Inclusive, no dia em que fomos gravar a reportagem, a aeronave oficial do Saer passava por manutenção, mas outro helicóptero estava a postos para a operação. Antes dessa necessidade da manutenção, nós já tínhamos um contrato de locação sendo executado, né? E agora é a segunda aeronave aqui mantendo essa operação, né? Tornando isso tudo possível, enquanto a aeronave própria da instituição
passa por essa manutenção obrigatória. É bastante desafiador, né? Porque a gente tem as questões do pré-hospitalar, como tem no SAMU, por exemplo, né? Onde eu também trabalho, e a gente ainda tem as outras questões de voo, né? Os estressores de voo que a gente chama, né? Então a gente tem muito ruído, a gente tem vibração, a gente tem algumas outras coisas a gente tem altitude, que são situações específicas do voo de helicóptero, além do que o espaço é bem mais reduzido para os nossos atendimentos, para os procedimentos tanto de médicos quanto de enfermagem. Então a maioria deles a gente acaba fazendo antes de colocar o paciente na aeronave, né? Mas a gente ganha evidentemente em deslocamento, né? A gente ganha muito tempo em deslocamento, tanto para chegar no local da ocorrência, quanto para depois levar esse paciente para um atendimento no hospital especializado, daquilo que ele precisar para a continuidade do atendimento dele, do tratamento dele. É o Voo pela Vida. Parabéns a toda a equipe do helicóptero Saer Aeromédico.